Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Fazenda Fernando Haddad, Receita Federal, Ministério Público, enfim, não recuem da decisão de suspender aquilo que perversamente o Bolsonaro fez, covardemente, para comprar os empresários da fé. Ele suspendeu a taxação, impediu de que a Receita Federal cumprisse a lei, que era fazer com que os empresários da fé, intitulados de pastores e padres ou qualquer outra religião, qualquer outro segmento religioso, que pagassem tributos sobre os seus impérios, os seus megas salários, que vem em forma de benefício, de ajuda, não sei da quanto, no final dá 200 mil, 100 mil, 60 mil, 50 mil. O opressor Bolsonaro, o anticristo, para comprar o voto desses empresários da fé, que todos nós sabemos que eles se vendem feito prostitutas, enquanto muitos dizem, olha, os homens de Deus, os ungidos do Senhor, estão completamente enganados. O que eles gostam é de grana, é de dinheiro. Tanto que eles não querem pagar tributos, não querem ser taxados. É uma forma de perversidade o cara não pagar imposto. Eu sou pregador do Evangelho há muito tempo e sempre paguei imposto. Sempre paguei imposto e concordo. Pagar imposto é um ato de amor. Porque através dos nossos impostos, aqueles que ganham mais, é que projetos sociais podem ser criados para atender os mais pobres. Através dos nossos impostos é que tem mais policiamentos, hospitais, SAMUs, enfim. Mas a prova que esses empresários da fé são tão diabólicos, são tão perversos e odeiam o pobre. Do pobre eles só querem o dinheiro. O estelionato chamado dízimo, os sacrifícios, as oferendas, as promessas, enfim, os votos, desafios, toda essa artimanha de criminosos que eles sabem fazer muito bem. Dos pobres só querem dinheiro. Mas quando fala para pagar, quando vê alguém, suspende um ato criminoso que o opressor Bolsonaro fez, que o corrupto Bolsonaro fez, para favorecê-los, eles ficam tudo loucos. Porque sabe que o imposto deles e de todos nós vai fazer programas sociais para ajudar o pobre. E eles não querem isso. Portanto, presidente Lula, permaneça firme. Deixa esses cães gulosos rugirem, latirem. Você não depende deles. Eu sei que vocês reconhecem, sabe que eles têm um poder de persuasão muito grande, de mentira. Como fizeram aí quando se uniram ao opressor Bolsonaro. Inventaram tanta desgraça na cabeça dos crentes, que feito um efeito manada, boiada, foram seduzidos por eles. Mas você venceu as eleições, Lula. Sem a ajuda dessas ratazanas da fé, anciãos, pastor, padres, enfim, corruptos, movidos por grana. Você venceu, Lula, com dignidade. E você teve muito voto de evangélicos sinceros, honestos, que não foram seduzidos por esses empresários da fé. Crentes que pensam por si próprios, católicos que pensam por si próprios. Não anda por cabeça de padres corruptos, de anciões corruptos, de pastores corruptos, enfim, de lideranças corruptas, amantes do dinheiro, de mamon. Então não recue, Lula. Saiba que a maioria dos evangélicos concorda com essa atitude sua, de taxar, ou então de suspender essa ação criminosa que o anticristo Bolsonaro fez para comprar o voto deles, desses empresários da fé. Eles estão aí, desfilando. Esse dia eu vi José Alberto da CGDB, da Assembleia de Deus, com uma Mercedes de R$1.300.000. Um dos carros, fora o patrimônio monstruoso. Eu vi o André Malandrão, da Lagoinha, um dos carros, R$800.000. Que está de brincadeira. Qual é o padrão dos crentes, da maioria dos crentes, dos evangélicos, dos católicos? Qual é o padrão da maioria deles? A maioria vive de salário mínimo. A maioria vive de salário mínimo. Enquanto esses empresários da fé não querem pagar imposto. E aí vem o opressor Bolsonaro, o anticristo opressor.
ainda dá mais regalia para esses empresários da fé, comprando, negociando, comprando os crentes como se fosse uma boiada no curral. E comprou, mas você venceu, Lula, parabéns, nós conseguimos vencer, porque ainda há evangélico sincero, que não se curva a essa podridão, essa energia do inferno chamada bolsonarismo, e não se curva às ratazanas da fé, aos empresários da fé. É como Isaías no capítulo 56, o verso 11 disse, esses pastores são cães gulosos, esses anciões que apoiaram o Bolsonaro são cães gulosos, que não se fartam, é dinheiro, dinheiro, não se fartam. Então Lula, presidente Lula, Fernando Haddad, não se mova. Eu acho que não devia somente taxar esses empresários da fé, intitulado de pastor, de padre, de ancião, de bispo, qualquer coisa. Mas devia ter uma CPI para investigá-los. E eu tenho certeza que se investigar essa liderança religiosa, no mínimo 90% vai para a cadeia, porque são bandidos. Extorquem as pessoas. Porque eu prego o evangelho há mais de 30 anos. Não tem 1% do patrimônio que esses caras têm. Porque eu prego o evangelho. Se eu fosse bandidos como eles, eu estaria na vida que eles estão. Carrão de luxo, Mercedes, aí como mansões. Mas quem prega o evangelho genuíno não vive a vida que esses caras vivem. Eles vivem assim, com toda essa luxúria, esse patrimônio monstruoso, porque são perversos, são diabólicos. Vivem às custas do roubo, do estelionato, que infelizmente no Brasil não tem justiça. Um dia alguém falou assim, Gilmar, por que você não é valente assim contra o PCC, CV, TCC, essa facção criminosa? Por que eu teria que ser? A justiça já investiga e prende eles. Agora, as facções religiosas, os assaltos, crime em nome de Deus, ninguém prende. A justiça não faz nada. O cara pega um microfone e fala, olha, quem não dá 10% do salário está roubando a Deus. E vai para o inferno. Você vai para o Código Penal, isso é estelionato, artigo 171. É cadeia. Mas a justiça prende? Não prende. Olha, sacrifica a tua casa, faz um voto, dê o seu salário inteiro para Deus te dar um emprego. Você vai para o Código Penal, artigo 171. Cadeia. Mas a justiça não prende. Que desgraça de justiça é essa? Então temos que falar. Em todo tempo Deus levantou homens e mulheres corajosos para denunciar esse abuso, essa vergonha, que é a safadeza de lideranças religiosas. E não escapa nenhuma delas, não. Não escapa. Só muda o nome. Só muda a maneira de manipular, de escravizar. Falou em religião, e já estou cortando volta, saindo fora. Por isso que Jesus não era religioso. Por isso que os religiosos mataram Jesus. Não aceitaram ele no templo de Jerusalém. Ele foi algumas vezes e depois falou, aqui você não entra mais. Porque o templo não suporta a verdade. Nenhum deles. Não suporta a verdade. Tem todo um esquema escravizatório. Tem alguns irmãos da CCB que falam, não, a CCB é certa, lá não fala de política. Meu irmão, pelo amor de Jesus, se curvaram, se lambuzaram com o anticristo Bolsonaro. Tem uma doutrina diabólica, opressora, fardos pesados nas pessoas. Se o cara não dá um beijo no rosto do outro, está fora da doutrina. Se não põe um véuzinho para orar, esse Deusinho ridículo, não ouve. Não é o Deus do Evangelho. Jesus nunca mandou ninguém pôr um pano na cabeça, nenhuma mulher pôr um pano na cabeça para orar ao Pai. Nunca ele falou isso aí. Nunca vi Jesus falando isso aí. Paulo falou do véu porque estava lá em Corinto, num contexto onde havia prostitutas e tinha todo um sistema cultural daquela época. Aí vocês da CCB, aí nós somos uma igreja certa, porque não pega dízimo. Mas tem um monte de diabolicidade lá também. Coisas horrorosas, pessoas sofrem. Pessoas estão lá, só o cadáver, só a aparência, com aquele cabelão, com aquele externão, mas por dentro estão mortos. Porque Jesus não cabe em nenhuma religião, meu irmão. Jesus não cabe em nenhum sistema religioso. Ou é ganância de dinheiro, ou é manipulação, faz as pessoas gado.
Como fizeram aí? Não se curvaram ao anticristo Bolsonaro? E com toda a diabolicidade do Bolsonaro, vocês não acham que ele, a maioria de todas as religiões dos evangélicos, não acha que ele é o mito, que ele é o bom ainda? Adestramento, prisão mental, controle mental. Então é tudo igual, irmão. Agora, se quer continuar nos currais religiosos, continua. Não quer tirar ninguém daí de dentro. Agora, não seja tolo. É que se a pessoa começar a pensar muito, sai fora de religião. Sai da religião e corre para Jesus. Sai dos templos religiosos e corre para os braços de Jesus. Sai do controle do ancião, do presbítero, do padre, do papa, do pai de santo e corre para os braços de Jesus. Porque o fardo de Jesus é leve. É suave, do jugo suave. Enquanto da religião é opressor. Horrível. Pecou, vai para o inferno. Vai queimar no fogo eterno. Ah, se você não dá dinheiro, você está roubando. O Deus nosso é pobre, precisa do dinheiro seu, deve ser do seu salário, você tem que dar. Para mostrar que você tem fé, você tem que fazer um desafio, uma promessa, senão ele não te cura. Meu irmão, é muita diabolicidade. É muita coisa ridícula. Você olha para a vida, você olha para Jesus, para o Evangelho, não tem nada disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.